Bom, esse sonho, né, de ser atleta começou na escola. Eu, na verdade, eu sonhava ser modelo. Eu queria ser um modelo internacional. E porque minha mãe foi Miss Brasil. A minha mãe foi, na verdade, ela foi Miss Objetiva. Que na época tinha Miss Brasil, que era a mulher mais bonita, e Miss Objetiva era o rosto mais bonito. E minha mãe muito vaidosa, ela fazia comercial de óculos. Só que minha mãe é loura dos olhos verdes, né? E aí, como eu era muito alta, era muito desengonçada, a minha mãe me colocou num curso de modelo, me dando a esperança que eu queria para eu ser modelo. Eu andava dentro de casa com um pedaço de cabo de vassoura aqui atrás para melhorar a postura, né? E, consequentemente, ela me botou na natação, que eu tinha que aprender a nadar, me colocou no balé. Eu ia fazer balé, ao invés de fazer isso, o braço ia, sabe? Assim, porque é muito grande, batia a palma desengonçada. Porque a gente cresce muito e a musculatura não desenvolve tanto. Depois, eu vejo pelos meus filhos. A Maria tem 12 anos, tem 1,80 m. O Pedro tem 14 com 1,90 m. Então, o segundo maior amigo bate no ombro. E foi a minha vida inteira assim. E aí eu fiz balé, fiz jazz, mas eu confesso que eu não gostava. Um belo dia, eu estava na escola, a gente brincava de queimado. E eu ficava na porta da sala esperando tocar a sirene da merenda, porque só tinha uma quadra de cimento na escola. Era no Colégio Maria Auxiliadora, lá em Natal. Então era uma briga para jogar queimado. E eu que era a dona da bola. Então a gente descia correndo, minha sala de aula era no andar de cima. E aí eu era muito boa, eu queimava as meninas, tinha muita força. A técnica da escola me viu, eu brincando ali, me convidou para jogar vôlei. Só que eu não tinha mais agenda, minha mãe me colocava em tanta coisa para fazer. Aí ela falou, não, aqui na escola tem uma possibilidade, se você não praticar a educação física, você pode escolher um esporte. Aí na hora da educação física eu fazia o vôlei. E eu comecei a gostar. E daí eu fui convidada para jogar na seleção do Rio Grande do Norte. E eu fui melhorando aqueles torneios interescolares, né? E nós viemos para o Guarujá. O Rio Grande do Norte tinha subido de divisão, foi para a primeira divisão, jogar o Campeonato Brasileiro. E quando eu cheguei no Guarujá, me deparei com as melhores equipes do Brasil, que hoje o celeiro do voleibol ainda está no estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E foram as equipes que foram as finalistas do campeonato. E a gente perdeu todos os jogos. Nós ficamos assim, a lanterninha do campeonato. Sequer um 7 a gente ganhou. Nossa. Só que eu me destaquei pela altura e pela força. E aí veio o convite do Minas Tênis Clube, veio o convite da Pirelli, que na época jogava o Xandó, o William, né, o Montanaro. E veio o convite da Atlântica Boa Vista, que era a época do time do Bernardinho, que ele jogava lá. E aí eu cheguei em Natal, papai, todo mundo me convidou para jogar vôlei, eu quero ser um atleta. Ele, não, você vai estudar. Meu pai é engenheiro civil, na época ele tinha uma construtora, você vai trabalhar comigo na construtora. E eu falei, caramba, mas eu queria ser uma jogadora de vôlei. Não, não, você vai estudar. Isso eu tinha 14 anos. Aí eu fui convidado para fazer um estágio. Eu fiquei um mês no Rio nas férias, em julho. Amei. Eu lembro que a gente treinava ali na Barão Tapajipe, na Tijuca ali. Era uma mega estrutura o time de vôlei lá. Via Bernardinho, via Isabel, meu grande ídolo era Isabel. E nada de meu pai deixar. No ano seguinte eu completava 15 anos. E no Nordeste, naquela época, essa tradição de festa de 15 anos voltou de novo agora, né? Naquela época no Nordeste, você fazia as festas junto com as suas amigas. Então era 50 debutantes e contratava um ator para você dançar valsa. E na época foi o Lauro Corona. Nossa. Que ele tinha uns olhos azuis. E aí na festa eu falei para ele, papai, já que você me deu a festa, eu não quero presente. Eu quero que meu presente seja você deixar ser uma jogadora de vôlei. Eu quero jogar vôlei. E aí, aos 15 anos, eu saí de Natal. Fui morar no Rio de Janeiro para jogar vôlei. Eu morava ali na Urca. Eu treinava ali no Forte São João, na Urca.
E aí começou a minha vida. Só que assim, eu saí de um conforto, né? Meus pais tinham uma condição social boa, para morar no Rio, pegar ônibus, você tem que se virar com comida. Mas eu amava, foi um novo desafio para mim. E aí foi quando minha carreira começou a crescer. Aí fui com a seleção brasileira das minhas categorias, né? Infanto, infantil, juvenil. Aos 18 anos eu engravidei. Novinha. Eu conheci o 3 pai anos depois. do Vitor, do meu primeiro filho, um paulista, na quadra da Mangueira, que adoro samba. E daí foi quando eu engravidei. E para contar para meus pais que eu estava grávida, que eu ia parar de jogar e que eu queria voltar para Natal. Nossa. E eu não tinha coragem. Eu lembro que naquela época não existia telefone, era orelhão, né? Você ficava naquelas cabinezinhas e eu ligava no trabalho da mamãe, não conseguia falar com ela, não tinha coragem. Ligava no trabalho do papai, ligava lá em casa. Aí minha mãe falou assim: o que está acontecendo? Eu falei: não, mãe, não tem nada. Eu falei: ó, no dia que você estiver no seu trabalho, se tiver uma reunião muito importante, você me chama, eu quero falar com você. Aí eu liguei para ela, minha mãe trabalhava na Justiça Federal, no Poder Judiciário, né? Várias pessoas trabalhavam tudo numa sala. Aí eu falei: mamãe, o negócio é o seguinte, eu tô grávida, você vai ser avó, não brigue comigo, eu quero morar em Natal. E eles não sabiam, eles sabiam que eu tinha um namoradinho, mas eu não contei quem era. Nossa. Nossa, loucura. meu pai ficou louco. Aí eu fui para Natal, na época o pai do meu filho foi trabalhar com meu pai, ele era engenheiro, meu pai tinha uma construtora. E aí assim que o Vitor nasceu, que a minha vida virou, deu uma guinada. Porque aí eu fui convidada para voltar para a Seleção Brasileira Juvenil. Eu não consegui, porque eu tinha feito cesárea, são 7 camadas até chegar no bebê, né? Tinha muitos pontos para serem cicatrizados. E aí eu fiquei arrasada, mas eu fui convidada para jogar na Itália. Nossa. Aí eu fui para a Itália, peguei meu filho pequenininho, fui morar em Reggio Calabria. Éramos 6 brasileiras, 4 naturalizadas italianas, e eu e a Filó éramos estrangeiras. E daí cheguei na Itália, fiquei 4 meses, não recebia salário. Aí liguei para Fernanda Venturino, Fernanda, eu tô passando necessidade aqui. Todas as reservas que eu levei já acabou, não posso mais pedir dinheiro para meus pais agora, né? Casei, tenho filho. Aí ela: venha para Ribeirão, eu vou arrumar um time aqui. E a Isabel jogava em Ribeirão. Nossa, foi o máximo. Aí eu vim para Ribeirão, fui jogar lá e a minha vida começou a voltar a funcionar. E foi quando aí eu fui convocada para a Seleção Brasileira Adulta, aí eu fui voltando pro cenário do voleibol. Então eu falo assim, pós o nascimento do meu filho, do Vitor, que foi a minha virada de chave. Porque vem a maturidade, a maternidade dá uma virada de chave na gente, né? E aí que eu me tornei uma grande jogadora.